Você sabia que o pecado é uma propaganda enganosa? Uma espécie de fake news? Porque geralmente apresenta um lado bonito que não existe. Veja esse vídeo, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Olá, esta é mais uma edição do Minutos Vivos. É a palavra viva de Cristo Jesus para o teu coração. Oh, glórias! Eu sou o pastor Elias Rios. Nosso tema de hoje, pecado, propaganda enganosa. Oh, meu Senhor Jesus! Queridos, o pecado se apresenta de muitas formas. Geralmente o pecado é atrativo, o pecado é belo, é brilhante, é promissor. O pecado geralmente não aponta o lado ruim, apenas situações que nos parecem favoráveis, que nos parecem boas. Realmente ele manifesta-se de mil formas e a humanidade é atraída, o homem é atraído e infelizmente delicia-se, alegra-se, contenta-se com o pecado. Para muitos o pecado é uma bênção. Já notou isso? A pessoa está na prática pecaminosa, fazendo coisas erradas e acham que estão na bênção, que estão sendo abençoados por Cristo Jesus. É difícil, né, irmãos? Mas essa é uma grande realidade, Eis o porquê que eu considero o pecado uma propaganda enganosa. Ele consegue enganar as pessoas. Na verdade, é uma espécie de fake news. Uma notícia mentirosa, porém atrativa, que chama a atenção das pessoas e cujo fim é terrível. O fim daqueles que vivem na prática do pecado é a separação de Deus, é a condenação eterna e nós precisamos estar atentos para não abrirmos espaço para que o nosso coração, que é enganoso, não se deixe levar pelas ondas, não se deixe levar pelas coisas que o pecado tem a oferecer. Queridos, Romanos capítulo 6, versículo 23, ouça com atenção. Porque o salário do pecado, a recompensa do pecado, fique atento, a recompensa do pecado é a morte. É o quê? A morte. Mas que morte é essa? A morte física? Não, a morte eterna, a condenação ao inferno. Eis a grande realidade do pecado. Ainda Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há sobre a face da terra um homem sequer que não tenha cometido pecado. Não existe, excetuando Cristo Jesus, claro, não existe sobre a face da terra um homem ou uma mulher que não pecaram. E nós precisamos acordar para essa realidade. Acordar para isso, porque tanto eu quanto você somos pecadores. E eis a necessidade de uma consciência para essa realidade. Eis uma necessidade. Nós somos naturalmente atraídos. As coisas pecaminosas chamam a nossa atenção, atraem a nossa atenção e somos, de certa forma, induzidos por essa propaganda enganosa à prática do pecado, principalmente porque muitos não conhecem a palavra de Deus, não dão valor à palavra do Senhor, subestimam a palavra. Mas aqueles que têm seus olhos abertos por Cristo Jesus, que entendem a necessidade de viver em santidade, em retidão, em pureza, estes dizem não para o pecado, não se deixam atrair pelo pecado. É uma realidade, mas veja que realidade terrível. Muitos são religiosos, são membros de igrejas, são pessoas que até são sacerdotes, mas que estão deixando-se enganar pelo pecado, deixando-se enganar por Satanás. Estes amados não estão com Cristo Jesus. É preciso entender que o pecado separa o homem de Deus. E naturalmente somos pecadores. Eis o porquê que eu preciso estar alerta, estar atento, ligado, para que não me deixe enganar, para que eu não seja enganado. E ainda, reconhecer o meu estado de pecado e buscar purificação em Cristo Jesus, buscar purificação no Senhor. Porque se eu continuar no caminho do pecado, na prática do pecado, seja ela qual for, certamente serei condenado ao inferno. E esta mesma realidade aplica-se a você.
Se tu continuares na prática do pecado, seja qual for o tipo de pecado, de uma pequena mentira ao assassinato, por exemplo, todos estão separados do Senhor se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado, uma busca incansável, incessante pela presença do Senhor, se não deixar-se tomar, mover pelo Espírito de Deus. Esses que não querem saber do Senhor, que não buscam essa conversão, essa mudança de vida, essa mudança de rota, estão numa rota de colisão com a morte eterna, serão condenados ao inferno e lá não tem como voltar. Aqueles que são condenados ao inferno, não há como retornar de lá, será sofrimento para todo sempre. Queridos, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento, arrepender-nos dos nossos pecados, confessarmos os nossos pecados e aceitarmos a mensagem de salvação de Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e não há outro caminho. E não nos deixarmos enganar pela propaganda enganosa, claro, patrocinada pelo diabo, que é o pecado. Nem tampouco pelas fake news pecaminosas. Aquilo que te faz errar o caminho. Amém? Fique atento. O pecado, uma propaganda enganosa do inferno de Satanás. Vamos orar. Senhor Deus, desperta-nos, abra nossos olhos para que vivamos a Tua verdade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é a realidade. Esta é a realidade. Nós não podemos menosprezar a palavra de Deus. E ela diz que o pecado separa o homem de Deus, simples assim. Amém? Acesse nossas redes sociais, todas /Missão Vivos. Nosso canal no YouTube, aparece lá, youtube.com/Missão Vivos. Inscreva-se, clique no sino para receber notificações de novos vídeos, deixe seu comentário, amém? Acesse também nosso site, vivos.com.br. Estudos e web rádio 24 horas por dia com a palavra de Deus especial para o teu coração. Que a paz do Eterno te envolva. E um abraço especial do Pastor Elias e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Enquanto ele não vem, compartilhe este. Vamos edificar nossos queridos.